Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo isso, cara. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Marcel, sou professor de Sociologia e Filosofia de vocês. Eu vim aqui para dar um certo desfecho a esse primeiro capítulo. E tomara que você já tenha visto os dois primeiros vídeos. Se você não viu, dá uma acompanhada. Nos dois primeiros eu falei sobre o surgimento da filosofia na Grécia a partir do pensamento pré-socrático, a preocupação a respeito da arqué, do princípio físico originário do mundo, dando uma resposta alternativa ao pensamento mítico, ao pensamento mágico. Mas, na segunda aula, eu aprofundei um pouquinho as respostas, para além das questões vinculadas à arqué, a gente foi para um debate sobre o tempo, sobre a mudança, sobre o movimento, que é um debate inicialmente físico, posteriormente do campo da cultura, entre Parmênides e Heráclito, dois monstros da história da filosofia que vão travar um duelo no campo da ontologia. Hoje eu queria falar um pouquinho de história com vocês, num sentido um tantinho mais prático. História, bem, aula de filosofia, mas se você está acompanhando o Enem nos últimos anos, seja porque você já foi diretamente fazer a prova ou porque você vinha treinando, você sabe bem que a prova cada vez mais ela é trans, multi, ou seja lá o que for, disciplinar, não é isso? Pois bem, a questão que eu queria colocar para vocês hoje, o conteúdo aqui é rapidinho, esse vídeo vai ser um papum, é perguntar o seguinte: por que na Grécia? Mas por que na Grécia? Por que não foi em Monjolos, em São Gonçalo? Por que não foi no Mutuapira? Por que não foi em Maria Paula? Por que não foi em Nova York? Por que não foi em Papua Nova Guiné? Por que não foi em Sumatra, sabe, ali em Bornéu, tipo no Or, sabe? Que você vai invadir a Oceania, conquistar aqueles territórios de cara. Por que não foi em nenhum desses lugares? Por que foi na Grécia? Repito, e já faço uma indicação aqui de um vídeo bastante bacana. Tem um vídeo, um TED inclusive, da Chimamanda Ngozi, uma intelectual contemporânea bastante relevante no debate público, chamado O Perigo da História Única. Então assim, repito, de fato, a história da filosofia, a história do pensamento é bastante ocidentalizada. Você vai ver que não só na filosofia, mas na história, na sociologia, a África só aparece, os outros lugares, a Ásia só aparece para ser, de alguma maneira, colonizada, para perder suas riquezas, ou seja, ela só aparece diante do contato cultural com o Ocidente, né? Com o homem branco e por aí vai. Bem, tendo feito essa ponderação, dizendo aqui para vocês, sim, existe intelectualidade, existe pensamento para além do mundo ocidental, para além da Grécia. A gente costuma dizer que a filosofia surgiu lá, a partir de Tales, dos pré-socráticos, enfim, com todo o desenvolvimento que a gente vai ver nos próximos capítulos. A pergunta é, por que lá? Por que na Grécia? Por que nessa magna, nessa grande Grécia? Tem alguns motivos para isso. Frequentemente é utilizada uma expressão que cai muito na prova, que é a expressão milagre grego. O que significa o milagre grego? É se indagar o seguinte: por quê? O que aquele povo tinha de tão fascinante que ele se afastou, que ele rompeu completamente as amarras da crença, da subjetividade, da opinião e foi para a razão? Vamos lá. Um cara chamado Paul Verlaine vai dar uma porrada nessa ideia. Ele vai falar: olha só, isso simplesmente nunca existiu, tá bom? Não tem essa de que o povo grego ele pegou e foi o único, não apenas o primeiro, mas o único, né, naquele contexto que destruiu completamente o pensamento mítico e partiu integralmente para o pensamento racional. Isso não é verdade. Você vai ver, por exemplo, nas narrativas, né, nos textos de Platão, várias referências à mitologia. Você vai ver traços que não têm provas empíricas do que esses autores pré-socráticos estão falando sobre a origem das coisas. Então, assim, não é verdade que tenha havido essa ruptura. E repito para vocês, evitem expressões assim, que falem que, nas alternativas, que houve uma extinção. Se diz, houve uma extinção do pensamento mítico. Não marca, camarada. Isso vai dizer que houve uma ruptura. Beleza? Pois bem, o Jean-Paul Verlaine, que é um historiador da antiguidade, ainda mais especificamente da Grécia, e que dá um foco considerável aos mitos, vai contestar a tese do milagre grego, ou seja, essa racionalidade que destruiu completamente o irracional, tá bom? Então ele vai dizer que existe uma certa continuidade no mito.
primeira questão bastante importante. A segunda questão é entender que, mesmo dentro desse pensamento lógico, mesmo assumindo esse logos, essa tentativa de ser racional, que de fato há uma especificidade grega ali, a pergunta é por quê? O que tinha lá em termos de contexto? E eu começo explicando através de algo que eu acho fascinante, que é o aleatório. Tem coisas que são simplesmente avulsas, que é o fato de que na Grécia há uma quantidade considerável de solo infértil. E havendo solo infértil, claro, né, diante das tecnologias daquele tempo, havia, no entanto, um lado muito positivo, que era a Grécia, pelo menos hoje, ela tem hoje a 11ª maior costa no mundo. Isso permitia, por exemplo, que ela fizesse expansão marítima. Precisava, obviamente, desenvolver tecnologias. Precisava também, ou pelo menos havia essa possibilidade de se expandir por terra. Havendo solo infértil e havendo uma questão óbvia, aumento populacional, solo infértil, ainda mais diante da concentração de terras, o que existe, né, desde que o mundo é mundo, infelizmente, vai haver então uma política expansionista, vai haver uma postura expansionista do povo grego. Isso acontece com uma maior força, uma maior pujança, já com Alexandre o Grande depois, mas isso já existia em certa medida nesse contexto. Pois bem, diante desse contato cultural com outros povos, diante de chegar lá na Índia, de chegar no norte da África, vão acontecer alguns fenômenos peculiares. Primeiro, eles vão desenvolver o comércio, né? A questão é que, na hora de desenvolver o comércio, a gente tem algumas formas de estabelecer trocas. A troca pode ser aquela básica permuta, eu te dou tal objeto ou serviço e você me devolve algo, ou pode ser através de algo absolutamente abstrato, e você provavelmente nunca se tocou disso, não é? Você imagina, eu tenho 10 galinhas, você tem algodão. Quantos quilos de algodão, ou gramas, sei lá, valem 10 galinhas? Você não sabe, não é isso? E isso, obviamente, é uma coisa, por mais que você goste, por mais que você tenha necessidade por algum motivo, é arbitrário, concorda comigo? O que acontece? A moeda é uma unidade de medida que é capaz de estabelecer algo de fascinante, que é do caramba, cara, que é o quê? A moeda, ela independe do quanto eu gosto dela, porque ela em si não tem nenhum valor de uso. O valor dela é estritamente de troca, ela serve para trocar com outras coisas. Show? Então, o comércio, ele não serve apenas para estabelecer relações com outros povos. Não é simplesmente enriquecer, é isso também. Mas é o fato de que, ao criarem a moeda, porque a moeda surge lá na Turquia, no reino da Lígia, isso está povoando a Grécia também, ao a moeda estar habitando o povo grego, o que acontece? Eles estão tendo que entender que o valor das coisas é arbitrário. E isso é do caramba. Bem, em quarto lugar, aí a gente chega a um aspecto bastante cultural, que é o cosmopolitismo. A gente já viu essa palavra, cosmos, né? Cosmos significa universo, mundo. O que seria o cosmopolitismo? Polis, por sinal, significa cidade. A gente vai falar sobre a polis, sobre a cidade, sobre a política em breve. O cosmopolitismo, ele é o quê, então? O cosmopolitismo, ele é uma noção de que nós somos cidadãos do mundo. Os gregos têm isso com muita intensidade na antiguidade. Essa ideia de que você não pertence a um lugar apenas, tá bom? Isso vai ser muito forte com os helenistas, que a gente vai ver daqui a boas aulas, e com a política expansionista de Alexandre o Grande. Mas já é importante enfatizar aqui o seguinte, esses contatos culturais com outros povos vão fazendo com que pessoas que são de outras cidades, de outros territórios, vão morar na Grécia, vão morar em Atenas, por exemplo. O próprio Aristóteles, que é um dos grandes pensadores de todos os tempos, de quem eu sou absoluto fã, Aristóteles, ele não era de família ateniense. Por isso, inclusive, isso tem restrições políticas, né? Como a gente vai ver, isso vai gerar restrições políticas, como a gente vai ver em aulas à frente. Então, o cosmopolitismo, ele também é importante. Por quê? Porque o contato cultural com outros povos expande a nossa percepção. Eu vou contar uma experiência pessoal aqui, como eu costumo fazer nas aulas.
como eu faria se nós estivéssemos presencialmente. Eu não tenho religião. Eu tive uma namorada, anos atrás, que é evangélica. E eu falava, olha só, eu não quero te converter ao contrário, tá bom? Eu não quero te destituir da sua fé. Porque ela sendo uma fé tolerante, para mim, não importa, as pessoas acreditam em coisas, tá? E aí ela entrou na faculdade de letras e ela foi comparar a Bíblia com um dos grandes poemas de Homero. Ela foi ler Odisseia, Ilíada, e ela viu que havia alguns elementos muito comuns. Isso não necessariamente faz você deixar de acreditar em algo. Uma pessoa que tem fé de verdade, ela se permite conhecer o amplo e continua acreditando, tá bom? Não se permitir conhecer o amplo é insegurança, é outra coisa. É insegurança na sua fé. Agora, o que eu quero dizer é, quanto mais você tem contato com outros povos, mais você questiona os seus próprios costumes, mais você questiona o seu sistema de crenças. Isso é uma dinâmica natural diante da diversidade. Diante da diversidade, a gente tem dois caminhos. Ou a gente pega e afirma com toda a convicção, de maneira intolerante, o outro, ou a gente vai virar e falar, olha, eu acho que talvez eu esteja errado. Pois bem, o cosmopolitismo tem esse papel. Agora, em quinto lugar, quinto elemento aqui importantíssimo, o uso do alfabeto. O alfabeto já é usado muito antes desse contexto, do século VII, século VI, antes de Cristo, que é o contexto em que os pré-socráticos estão desenvolvendo suas reflexões. No entanto, ele também estava presente na Grécia Antiga. E você vai falar, peraí, mas qual é a relação entre alfabeto e a filosofia? De que maneira o alfabeto colaborou para o surgimento da filosofia? Porque o alfabeto, ele permite os registros históricos dos eventos. Assim sendo, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, a tradição oral, que é o fundamento maior da passagem das histórias míticas, ela vai começar a ser fragilizada. Você sabe bem, é possível que uma coisa escrita seja fantasiosa, seja fantástica? Bem, tem cartinhas para Papai Noel todo final de ano, né? E o fato de haver milhões e milhões de cartinhas, spoiler, perdão, não é suficiente para garantir, né, para provar que ele exista. Pois bem, tudo bem. Isso é uma questão real, a gente faz ficção há séculos e séculos, há milênios. Então, o alfabeto não garante a veracidade de algo. Mas o fato é que os registros históricos dificultam narrativas míticas, porque a tradição oral, embora tenha um papel muito importante, ela também permite as mudanças de histórias. Você pode, como um telefone sem fio, você imagina, o Aquiles pegou e deu uma porradinha num cara. Pô, o cara era brabo, bateu em 2, 3, o cara já era muito forte. Agora, o mito vai virar e falar que Aquiles pegou e bateu em 527 pessoas, jogou no braço em cima de um cara. Então você nota o quê? O alfabeto, por mais que possa parecer que tem uma relação distante, tem uma relação fundamental com o surgimento da filosofia. Agora, nada é tão relevante quanto a formação da polis e mais especialmente, mais do que a simples esfera pública que começa a ser desenvolvida, a gente começa a ter na ágora, na praça pública, um debate. E o debate entre a população, sobretudo quando vai havendo uma política de ampliação de direitos políticos, que nunca é plena, não ocorre uma cidadania plena na Grécia Antiga e honestamente não existe nem hoje, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Mas na Grécia, com os seus pesares, havia uma virtude grande, que era a democracia, era uma democracia direta, não havia representantes, não havia pessoas eleitas, as pessoas iam lá para a praça e discutir. E não existe nada na vida que fomenta mais o desenvolvimento do pensamento do que as pessoas terem a possibilidade e terem a capacidade de utilizar um argumento contra outra pessoa. Porque a democracia, você pode contestar isso, ela é fundada na ideia de voto. E para que eu consiga convencer você de algo que é diferente do que eu penso,
E para que eu consiga convencer você de algo que é diferente do que você inicialmente pensa, para que eu consiga comover, mobilizar você, eu preciso de um bom argumento, e a filosofia foi fundamental tanto para a democracia quanto a democracia para ela. Aliás, sobre democracia a gente vai conversar de novo na próxima aula, quando a gente começar a falar sobre um outro duelo, porque a filosofia é feita de duelos, nesse caso, entre os sofistas, chamados de falsos sábios, e aquele que é tido por muitos como o patrono da filosofia, que mata no peito e sai jogando e criando uma prática social gigantesca, um papel importantíssimo para a filosofia. Bem, isso a gente vê no nosso próximo episódio. Então, caso a gente não se veja novamente, Sócrates encontra a gente na próxima aula, eu espero, mas bom dia, boa tarde, boa noite, até mais.